Eu sou Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lote 15, na região do Rio de Janeiro, e seguirei falando sobre o aspecto teológico do pentecostalismo reformado. Neste vídeo quero falar sobre um tema extremamente importante, sobre predestinação, falando sobre a distinção entre predestinação calvinista e a predestinação arminiana. Qual a diferença entre elas e por que uma delas parece mais bíblica que a outra? Certa vez, uma irmã me veio perguntar: pastor, nossa igreja crê em predestinação? A sua pergunta era sincera e trazia certo grau de angústia. A resposta que lhe dei foi mais ou menos a seguinte: toda igreja ou cristão crê em predestinação. A diferença está em como esse assunto é entendido por cada igreja ou pessoa. O teólogo A.C. Sproul escreveu que, abre aspas, quase toda igreja já desenvolveu alguma forma da doutrina da predestinação. Se a pessoa busca desenvolver uma teologia que seja bíblica, ela não pode evitar a doutrina da predestinação. Fecha aspas. Infelizmente, por conta da polêmica em torno do assunto, que tem atravessado séculos, muitos preferem não falar sobre o tema e tratar o tema como algo secreto, somente para iniciados. Porém, com o tempo, percebemos que é inútil fugir desse tema, pois a Bíblia usa a palavra predestinação diversas vezes e, sem dúvida, é um tema bíblico que as igrejas e os cristãos precisam conhecer. É um fato, todos acreditam que Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. E a conclusão óbvia dessa crença é que Deus sabe quem será e quem não será salvo. O que precisa ser investigado é como podemos explicar a predestinação a partir da Bíblia, como reformados e pentecostais trabalham esse tema. Um importante ponto de partida para o entendimento da maneira pela qual reformados e pentecostais estruturam e desenvolvem o tema da predestinação é considerá-lo a partir da Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Esse termo é um termo em latim e é uma expressão que remonta ao ano de 1737, atribuída ao teólogo luterano Jacob Karpov. Embora a ideia propriamente dita seja mais antiga, a Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, descreve o roteiro lógico e não cronológico a respeito da salvação. Vejamos o quadro comparativo de como é o entendimento entre reformados e pentecostais. A diferença entre uma visão e outra fica clara quando percebemos a posição que os termos presciência, arrependimento e fé assumem em cada ordem da salvação. Enquanto na tradição reformada a presciência aparece no terceiro passo e o arrependimento e a fé são necessariamente posteriores à regeneração, na tradição pentecostal a presciência é o primeiro passo e o arrependimento e a fé precedem a regeneração. Qual é a razão por detrás dessas diferenças? A resposta está em como cada tradição concilia a soberania de Deus e a liberdade humana. Os reformados entendem que a predestinação é uma obra soberana e livre da parte de Deus, que predestinou homens para a salvação sem que estes apresentassem nenhuma condição ou mérito prévio que pudesse ser levado em conta para que fossem eleitos. Nem mesmo a fé é
uma condição. Seguindo a escola arminiana, a maioria dos pentecostais entendem que a predestinação é o resultado da presciência de Deus, que viu, antes da criação de tudo, os homens que iriam crer e demonstrar fé, e por conta disso os predestinou. A diferença fundamental entre calvinistas e arminianos é que, para calvinistas, a fé é o resultado da regeneração. Para os arminianos, é uma condição para a regeneração. Mais uma vez, citando o teólogo Sproul, acertadamente ele escreveu que, abre aspas, a visão presciente faz a fé ser uma condição para a eleição. A teologia reformada vê fé como o resultado da eleição. Fecha aspas. Também os teólogos James Riley e Benny Acker, teólogos pentecostais, defendem que dentro do arminianismo, abre aspas, a predestinação depende da maneira que a pessoa corresponder ao chamado da salvação e é fundamentada na presciência de Deus. E eles acrescentam que a maioria dos pentecostais tendem ao sistema arminiano de teologia, tendo em vista a necessidade do indivíduo em aceitar pessoalmente o Evangelho e o Espírito Santo. Fecha aspas. Para os reformados, Deus precisa realizar a obra da regeneração do homem, restaurando nele, pela graça, a capacidade para crer efetivamente e ser salvo. Para os pentecostais, é o homem que deve demonstrar previamente o arrependimento e a fé para, então, ser regenerado. Essa diferença é a base para os desdobramentos teológicos dentro do tema da predestinação em cada tradição. Cada um dos grupos parece ter bons motivos para defender o seu ponto de vista. No entanto, a posição reformada da predestinação parece ser mais coerente com a hermenêutica do Antigo Testamento, que mostra Deus escolhendo livremente quem usar e quem não usar. Também parece mais estruturada por fazer da soberania de Deus o ponto de partida da predestinação. E, por fim, também a posição reformada parece mais lógica quando associa a presciência de Deus ao seu amor pelos eleitos e não ao condicionamento futuro de decisões humanas. Então, consideramos que no tema predestinação, a posição reformada parece ser mais bíblica. Então, te convido para seguir nos acompanhando nesses estudos e falaremos mais sobre temas teológicos nos 2 próximos vídeos. Até lá, um grande abraço.